Olá, bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Eu fico muito feliz pelos compartilhamentos, né? As pessoas que assistiram compartilharam com os amigos. Eu fico muito feliz. E também por alguns likes. Eu peço que você continue nessa, nessa ajuda ao canal. Essa mensagem vai chegar a algum coração e vai tocar através do poder do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, ao criar esse canal e ao criar as mensagens que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, tá bom? Então, muito agradecido a cada um, os comentários dos amigos, dos familiares, obrigado. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nesse momento estamos em Tua presença. Nós pedimos a Tua unção especial do Espírito Santo de Deus para as mensagens e para a mensagem de hoje especial que vamos trazer. Em sequência, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, falar da importância da oração para o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Cristo Jesus, é que eu te peço. Amém. Querido, lembrando sempre para vocês que o intuito é estimulá-los a orar, orar mais, jejuar, estarmos cada vez mais prontos para a comunhão com o nosso Deus Celestial. Esse é o meu desejo e a minha oração também. Sabe, certa vez eu escutei uma história que ficou gravada no meu coração de um pregador. Tinha um jovem que estava fazendo várias coisas, né, nos Estados Unidos, de, vamos dizer assim, de crimes, cometendo crimes, mas não crimes que seriam severos, vamos dizer assim, né? Ele quebrava janelas, derrubava lixo, era já um jovem de 17 para 18 anos e ali fazia todos os tipos de situações que perturbava aquela comunidade numa cidade pequena. E então, aquele jovem cometeu um ato criminoso que levou ao tribunal. Lá no tribunal, ele conheceu um advogado e esse advogado, então, o ajudou em sua defesa. E era um advogado muito bom e conseguiu libertar aquele jovem que havia, vamos dizer assim, havia cometido um crime não tão grave, mas que poderia levá-lo pelo menos a 2 anos, 3 anos de detenção. Mas aquele advogado conseguiu reverter a pena daquele jovem. E aquele jovem ficou muito grato pelo advogado, pagou as custas e foi-se embora. Passou-se os anos, mas infelizmente a conduta daquele jovem não modificou. Ele continuou a cometer crimes, os crimes agora se tornaram crimes mais severos, com uso de arma, roubo, enfim. Novamente ele foi pego e levado ao tribunal. E agora, ao levantar os seus olhos para ver o juiz, ele viu um rosto que ele conhecia. Era o rosto do advogado que anos anteriores havia o defendido. E ele ficou ao mesmo tempo feliz e maravilhado porque ele falou: bom, aquele advogado me conhece, ele me libertou da primeira vez. E agora eu vou fazer um apelo ao seu coração. Num determinado momento do julgamento, foi dar a oportunidade àquele jovem falar. E aquele jovem, que não era mais tão jovem, né? Ele fala ao coração do juiz, seu ex-advogado: senhor juiz, o senhor me viu na adolescência e conduziu todo o meu julgamento, meu primeiro julgamento da adolescência. E agora eu quero pedir novamente uma clemência, porque o senhor conhecia o meu coração juvenil e sabia que eu tinha interesse de acertar. E eu tenho novamente esse interesse, após ser pego, de reconduzir a minha vida a uma vida correta. Aquele juiz olhou para ele, ficou olhando e falou assim: meu jovem, alguns anos atrás, quando você era bem mais jovem, eu pude defendê-lo, acreditando puramente que, após o seu primeiro delito, você conseguiria compreender a misericórdia e a clemência da justiça em te dar uma nova oportunidade. Mas agora, não sou mais o seu advogado, mas sim o seu juiz. E eu devo aplicar uma pena para que você pare e evite mais consequências para essa comunidade. Deixei de ser seu advogado para ser o seu juiz. Queridos, isso é muito importante nós observarmos
que nem sempre a justiça humana ela vai agir dentro do padrão que nós esperamos. A justiça divina ela tem uma corrente, ela tem um objetivo. E o maior objetivo da corrente divina é salvar a pessoa do pecado. Isso é o objetivo maior da justiça divina. Salvar do pecado. E eu quero agora com vocês ver qual foi o intuito da criação do santuário. Como Deus chamava o seu santuário? Vocês podem ver lá em Levítico 8:4. Levítico 8:4 diz o seguinte: Fez Moisés como o Senhor o orientou, e toda a comunidade reuniu à entrada da tenda da congregação. Ele chamava de tenda da congregação. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou, Levíticos 1:1. O tabernáculo de Deus era chamado como tenda do encontro, aonde o seu povo poderia ter, primeiramente, adoração, teria a instrução, teria o julgamento, teria também um juízo e teria a sua redenção. Aquilo que aquele jovem esperava encontrar no juiz, o advogado do seu passado, juntamente com o juiz, nós podemos encontrar na figura de Deus, dentro do santuário. Deus era o ser adorado, Deus era aquele que instruía o seu povo em todos os sentidos, saúde, questões financeiras, tudo ali Deus passava instrução para Moisés. E depois agora também Deus era o juiz, mas um juiz justo, no qual havia o processo pedagógico de salvação ao levar o cordeiro e ali sacrificar. E também Deus era redenção, salvação e refúgio. Então, dentro daquele prospecto do santuário, havia a visão central de um Deus que queria estar no meio do seu povo. E eu quero trazer para vocês aqui essa imagem, aonde vocês veem como era a formação do acampamento do povo de Deus. Deus estava no centro do acampamento. As tribos estariam ao redor. Mais aproximado estaria as tribos de Levi, né? E a tenda de Moisés, aqui, Moisés e Arão também estariam aqui, ao redor do santuário de Deus. Então Deus sempre via essa necessidade de estar no centro da vida cotidiana do seu povo. Como era esta adoração e a instrução? Vamos ver lá em Êxodo 33, versículo 10. Êxodo 33, versículo 10. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos se ajoelhavam na frente da entrada de suas próprias tendas, curvavam-se com o rosto rente à terra, como sinal de respeito e adoração ao Senhor. Ao se fazer presente no meio do seu povo, o Senhor Deus, ele conduzia a manifestação da sua presença, o senso da sua presença. O povo não podia ver a sua glória. No entanto, podia saber, ao ver a coluna revestida a glória de Deus, que ali estava a presença do Deus do universo, o Senhor da vida deles. E aí criava um senso de adoração. Queridos, qual foi a intenção de Deus, então, de sempre ter o santuário como centro de bênçãos também para as outras nações? Vamos ver? 1 Reis 8, 31, 53. 1 Reis 8, 31, 53. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e lhe vier jurar diante do seu altar neste templo, ouve tu nos céus, age segundo os teus servos, e condena o ímpio, fazendo que pague os seus atos. Justifique o justo e lhe retribua segundo a sua justiça. Quando o céu se fechar e não houver chuva por teu povo pecar contra ti, e orar nesse lugar, confessar o seu pecado e convencer dos seus pecados, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos. Toda oração e súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel tiver, conhecendo cada ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus e perdoa, segundo o teu querer. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier a uma terra distante, por amor ao teu nome,
porque ouvirão do teu grande nome e a tua mão poderosa do teu braço estendido, e orar voltando para este templo, ouve tu nos céus. Deus não só queria que o seu povo fosse abençoado, Deus queria também que as nações tivessem essa bênção. Jerusalém ficava numa localização de passagem para várias áreas ali daquela região do Oriente Médio. Então, Jerusalém seria um portal dos céus e também de bênçãos a todos que passassem por ali. De que forma a presença de Deus se revelava? Números 14, 14. Números 14, 14. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Jeová encheu todas as dependências do tabernáculo. Esse está em Êxodo 40, 34. E o de Números 14, 14 diz assim: E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio do seu povo, que a face o Senhor lhes aparece, e o povo o vê através da nuvem, sobre ele que vais adiante dele, e também numa coluna de fogo, à noite. De dia havia uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo. Ali, através dessa presença da coluna de fogo e a coluna de nuvem, os passantes, os estrangeiros que passassem e vissem aquele povo lá no meio do deserto, veriam que Deus estava no meio deles. Moisés faz essa oração. Queridos, e Deus, apesar de ser um Deus de fogo consumidor, como nós vemos em Êxodo 24, 17, ele se revestiu da coluna de fogo e da coluna de nuvem para estar no meio do seu povo. A sua glória é um fogo consumidor. Mas por misericórdia, o Senhor quis estar no meio do seu povo. O santuário também é um lugar de refúgio. Como disse o salmista lá no Salmo 84, versículo 3. Até o pardal encontrou a sua casa, e andorinha o seu ninho para si, onde possam seus filhos até mesmo estar nos seus altares. O salmista está falando de quão agradável é estar no santuário de Deus. Até os animais gostavam de estar no santuário de Deus, na presença do Altíssimo. Qual a impressão que Deus queria que o seu povo tivesse ao contemplar a sua glória? Está em Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Aqui Moisés tem um pouco a visão da glória de Deus. Diz aqui, versículo 6. E o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, Moisés dizendo: Ó Senhor, Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus, então, mostrou a sua glória, colocando Moisés numa proteção de uma pedra. Ao passar a glória de Deus, Moisés só viu Deus pelas costas e exclama, vendo o caráter de Deus, que é a bondade dele, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Deus queria que os filhos dele também tivessem, ao ver no santuário, essa mesma impressão, a impressão do caráter de Deus. Sabe, queridos, como é que essa bondade se manifestou mais próximo aos nossos dias? Vamos ver? Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A bondade de Cristo Jesus se manifestou a ele morrer por mim e por você, mesmo não sabendo que talvez não dessemos a resposta a esse amor de acordo com o que ele esperava, ou o que ele espera, que nos entreguemos, que nos apeguemos e deixemos que ele seja o centro da nossa vida. Deus escolheu dar o seu filho, independente das respostas que as pessoas dão a esse ato de amor. Sabe, Deus também fala lá em Hebreus 1, Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e aos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho
que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois ser feito purificação dos pecados e assentou-se da majestade nas alturas dos céus. Glória a Deus. Jesus é a manifestação daquela glória que Moisés viu lá no monte, ou seja, a bondade total de Deus para a humanidade. Essa é a forma que Deus se revela e vem se revelando ao longo da história. Se revelou no santuário e depois se revelou através do seu amado Filho Cristo Jesus. Para mim e para você, a manifestação do seu amor e sua bondade é a entrega total dele para estar não no nosso meio, mas nos salvar do pecado. Veja bem, queridos, 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, mas a imagem pelo Espírito do Senhor, Deus. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como esplendo o espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem, a de Cristo Jesus, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. No final, o Senhor espera de nós que cheguemos a esta imagem, ao estar deixando Cristo Jesus ser o centro da nossa vida. Buscar cada vez mais que Cristo seja o centro, a nossa imagem, o nosso foco. Tem uma citação que eu gosto muito, que diz assim: far-nos-ia bem meditarmos na vida de Cristo 1 hora por dia, principalmente refletir nos seus últimos momentos de sua vida, os momentos que sua vida teve, do seu sacrifício, crucificação, a sua condenação. Queridos, far-nos-ia bem cada vez mais olhar para Jesus, contemplar de glória em glória a sua bondade e a sua misericórdia. Esse é o ponto muito importante da nossa oração. Nossa oração não pode ser rápida. A nossa oração tem que ser uma coisa de qualidade, aonde eu saia com a vista de um Deus bondoso, misericordioso, com a presença de Cristo Jesus na nossa retina. Sabe quando você olha para o sol, aquele sol forte do início da manhã, e quando você baixa a sua vista, fica gravado o globo do sol? Seria bom também ter essa imagem. A imagem que Jesus gravada nos nossos olhos no dia a dia, no decorrer do dia. Porque, queridos, o próprio Jesus disse, cada dia tem o seu mal. E nós precisamos do refrigério dessa presença de Cristo Jesus, que é nos dado através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que Deus abençoe você, minha amiga, para que você busque cada vez mais isso. Faça o seu quarto de guerra. Prepare um local onde você possa ter uma comunhão. Se você vai para o trabalho, coloque para despertar num horário no seu trabalho em que você possa sair e orar ao Deus e estar na presença de Cristo Jesus. Trazer e se fazer presente na presença dele. Meditar na sua palavra. Coloque um dia na semana para jejuar e marque os horários. O jejum não é só a abstinência da comida. O jejum também é um momento de oração. Deus abençoe você. Quero orar agora, terminando e suplicando para que isso seja realidade em nossas vidas, tanto na minha como na sua, porque o remédio que eu estou falando para você eu também preciso. Oremos. Amado Cristo Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor nos mostrou que o Senhor quer estar no centro das nossas vidas. Isso se faz sentido, porque é através de contemplar a tua vida que nós nos transformamos. Era o teu desejo no passado que o povo cada vez mais tivesse o senso da tua presença. Necessitamos cada vez mais disso nos nossos dias, Senhor. Dá-nos a tua paz através do teu sangue. Dê a cada pessoa que vai ouvir, a cada pessoa que vai ver esse vídeo, essa oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo e tomar a decisão. Eu quero ter mais comunhão com Cristo Jesus. É que eu peço essa bênção, levantando essa mão para Ele, Senhor, em posição e ensinando que nada atrapalhe essa comunhão. Por favor, Senhor, toma eles em tuas mãos e salva-os. É que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.
Amém. Até o próximo vídeo.